Olá pessoal, bem-vindos de novo ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Filipa, também conhecida como Pi, e hoje trago-vos uma maquilhagem diferente, pois esta é a minha entrada para o concurso NYX Face Awards. Resolvi fazer este look inspirado numa rainha do gelo. Eu espero que vocês gostem e tentem recriar em casa. Vamos então começar por aplicar a base. Eu começo por espalhá-la com a mão na cara e depois uso este pincel Kabuki para espalhar a base uniformemente por toda a cara. Uso movimentos circulares para ter a certeza que a base tem a mesma cobertura em toda a cara. De seguida vou usar um corretor para corrigir todas as minhas imperfeições e nos sítios onde a base não cobriu totalmente a minha vermelhidão. Gosto de usar sempre os dedos porque ajuda a aquecer o produto e a fazer com que ele se dissolva melhor na pele. Depois pego sempre um pincel mais fofo e num pó translúcido branco e coloco abundantemente debaixo dos olhos e nos sítios onde eu costumo ficar oleosa, que é no nariz, no queixo e na testa. Vamos agora então começar o tutorial dos olhos. Eu deixo sempre uma quantidade generosa de pó debaixo dos olhos para caso alguma sombra caia, é fácil de retirar. Depois coloco uma base de sombras e pó por cima para fixar. Com um pincel azul escuro vou começar por delinear o formato da minha sombra, daquilo que quero que o meu olho tenha, e depois com um azul mais claro preencho a parte de dentro para fazermos um efeito halo, mais escuro na parte de dentro e de fora e mais claro no meio do olho. Depois, com um lápis azul mais pigmentado e com um pincel fofinho, vou então pegar um bocadinho da sombra no meu pincel e colocar por cima da parte do azul escuro que tínhamos posto antes. Vamos intensificar este azul, aquilo que quiserem, e depois com um pincel achatado, vamos pegar neste azul para colocar por cima de todo o azul escuro que tínhamos posto antes. Começamos por usar creme para ter a certeza que a sombra não sai e depois usamos pó para ter a certeza que de certeza não vai a lado nenhum e somos rainhas do gelo poderosas. Depois pego nesta sombra azul escura e coloco na parte exterior e na parte interior do olho para novamente reforçar este look de halo. Com este pincel fofinho vou pegar na mesma sombra azul escura e esfumar a parte de cima para ter a certeza que está tudo muito bem esfumadinho e não há linhas. Com um pincel mais pequeno, pego no prateado e coloco mesmo no meio da pálpebra. Se molharem o pincel, como eu estou a fazer com a língua, mas podem fazer com qualquer outra coisa, sejam mais higiênicos que eu, a sombra torna-se muito mais pigmentada, por isso é sempre um truque que podem usar. Com um pincel mais pequenino vou usar o mesmo azul que usámos em cima e colocar na linha de baixo do olho. E com o azul mais escuro vou colocar na parte de fora do olho. Com o NYX Roll-On Shimmer, nesta cor linda prateada, vou colocar no meio da pálpebra novamente para intensificar o Halo Effect e vamos com o pincel fofinho de há bocado retirar todo o excesso de pó que temos na cara. Agora vamos então para as sobrancelhas e começo por usar o Jumbo Eye Pencil em Milk, da NYX, e começo por cobri-las todas com o lápis. Não tem que ser feito muito direitinho porque nós já vamos espalhar, vocês já vão perceber. Com o pincel pequenino vamos então esbater a parte que está por baixo da sobrancelha e que não faz parte do design da sobrancelha. Com o eyeliner líquido da NYX vamos então fazer movimentos como se fosse pelos. Vamos tentar imitar os pelos das sobrancelhas e preencher as nossas sobrancelhas. Depois, com um pincel um pouco mais pontiagudo, vamos então fazer o contorno da cara. Começo com um tom normal de contorno, castanho, e faço o contorno normal da cara. Depois, com a mesma sombra azul que usámos em cima, vou fazer esse mesmo contorno, mas com o azul. Queremos que a cara tenha um ar congelado, por isso todas as feições da cara têm que estar bem azuis. Depois pego num pincel de blush e pego neste cor-de-rosa clarinho e vou colocar mesmo nas maçãs do rosto, para dar aquele ar geladinho. E com este pincel um pouco mais denso e pontiagudo, pego numa sombra pérola e brilhante e coloco na testa, acima das bochechas, em todos os sítios onde nós normalmente iríamos usar iluminador, mas desta vez vamos usar e abusar do iluminador porque queremos estar
geladas mesmo. Depois tentei começar a contornar as minhas clavículas. Comecei por pôr escuro nas partes em que tem o osso e claro na parte por cima do osso, ou seja, fiz movimentos para a frente para tentar realçar mais os ossos e tentei ao máximo contornar esses ossos. Eu decidi que a minha Ice Queen devia ter uma gargantilha própria que fizesse parte dela e então comecei por usar o mesmo lápis azul escuro e contornar tudo abaixo do queixo e com um pincel mais fofo começar a esbater para baixo. A ideia é começar a fazer um degradê desde cima até ao final do pescoço e para isso usei o lápis, fui adicionando mais lápis onde era preciso e esbatendo mais para baixo e depois comecei a colocar sombra azul e pérola para tentar esbater até baixo e fazer com que tenha tudo um ar mais uniforme. E estou a usar agora o NYX Roll-On Shimmer, que é o meu produto preferido de todo este vídeo, para adicionar brilho em todo o lado. Abaixo do pescoço, nos ossos do peito, nos ombros. Eu quero que tudo esteja a brilhar, iluminado e geladinho. Estou então a adicionar o mesmo iluminador da NYX Roll-On Shimmer. Eu estou a usar como iluminador na cara, como normalmente se usaria um iluminador, portanto vamos intensificar ao máximo este ar prateado e com o eyeliner branco vamos então finalizar os olhos e fazer uma mega wing e puxar o eyeliner para ficar super bem definido e dar um ar mais alongado aos olhos. Eu fiz a wing dos dois lados, claro, e depois usei o mesmo eyeliner para pintar as minhas pestanas. Eu estou a fazer movimentos para cima nas pestanas para que as pestanas também fiquem branquinhas como a neve, tanto em cima como em baixo. Acho que isto deu-lhe realmente um ar congeladinho. Depois, com o mesmo eyeliner líquido, vou fazer pintinhas em todos os sítios onde supostamente é mais branco na minha pintura para fazer a impressão de neve e vou colocar várias pintinhas ao longo do pescoço e depois irei adicionar noutros sítios. Neste momento estou a adicionar um pouco de cola de pestanas e depois glitter por cima porque aquilo que estávamos a iluminar não era suficiente e eu decidi que temos que iluminar ainda mais, se isso ainda era possível. Eu estou a adicionar mais brilho, mais iluminador, mais glitter. Se há alguma regra para este tutorial é adicionem mais glitter. Depois estou a adicionar as pintinhas de neve também nos ombros e nas clavículas. Será que se chamam clavículas? Não tenho a certeza. Aqui em cima do peito, nos ossos, estou a adicionar em todas as partes brancas mais pintinhas de neve e mais iluminador, porque iluminador nunca é demasiado. Vamos então para os lábios e vou preencher primeiro com o NYX Jumbo Eye Pencil em Milk. Preencho o lábio todo. E depois assusto-me com os meus dentes. Tudo o que tiver ao lado branco vai parecer amarelo, pessoal, ok? Portanto, yikes! Tenho que ficar de boca fechada o tempo todo, basicamente. Depois vou adicionar o Roll-On Shimmer também em cima dos lábios para usar, para ficar com um ar metálico. E pronto, e temos o nosso look finalizado. A coroa eu fiz com cola quente. Se quiserem um tutorial, eu posso fazer um tutorial à parte sobre isso. E é isso, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Eu estou a tentar sair da minha box e usar a minha criatividade para a maquilhagem também. Eu gostei imenso de participar neste vídeo e de pensar nele e de arranjar tudo aquilo, todas as ideias que queria. E é isso, beijinhos e até ao próximo vídeo!